Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz esteja com você. Programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para abençoar a sua casa e também a sua família. Hoje nós estamos começando um novo trimestre na Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui como objetivo passar aqui, dar uma pincelada sobre o assunto que nós estaremos tratando neste próximo domingo. Uma lição nova, um tempo novo, um assunto novo e com certeza você que nos acompanha pode ser também um novo aluno da Escola Bíblica Dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho e nós voltaremos então para apresentarmos a você a nova lição da Escola Bíblica Dominical, onde nós trataremos durante todo esse trimestre sobre as obras da salvação. E nós estaremos ministrando já daqui a pouquinho, logo após esse intervalo, a primeira lição sobre esse importante assunto. Deus abençoe você, também a sua família. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, para começar o nosso trimestre, quem está aqui me ajudando hoje, pastor Adriano, bem-vindo mais uma vez, pastor. Muito obrigado. Entusiasmado aí pelo novo trimestre? Vamos começar, assunto bacana, comentarista novo, eu creio que vai ser um trimestre abençoado. É isso aí. A primeira lição de hoje, que nós estaremos ministrando aí no nosso trimestre, então nós estaremos estudando neste próximo domingo, dia 1º de outubro de 2017, uma promessa de salvação. Algumas coisas que nós estaremos tratando aqui, pastor Adriano, vai ser aí uma reafirmação de algo que nós trabalhamos no trimestre passado devido a alguns temas que nós cremos, não é? Razão da nossa fé, né? Exatamente. Terminamos aí o trimestre. Não é? Então, essa primeira lição então será basicamente aí algumas coisas, reafirmando algumas coisas diferentes também que nós estaremos falando. O texto áudio da nossa lição, Gênesis capítulo 3, versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Verdade prática, a promessa da salvação foi a resposta amorosa de Deus para reconciliar consigo mesmo o ser humano. O texto base da nossa lição, e estaremos aí ampliando a visão do assunto, Gênesis capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 15, que encerra aí o versículo 15, o texto que eu já citei aqui no texto áureo. A introdução da nossa lição, pastor Adriano, o comentarista coloca aqui que a salvação é um processo imediato, ou seja, o ato da conversão, não é? E aí, ao mesmo tempo, diz que é contínuo na vida do crente, que aí é o processo de santificação. É necessário que o nascido de novo conheça todos os benefícios que essa dádiva, por intermédio da morte de Cristo, outorgou-lhe na cruz. O que nós destacamos aqui então? Então, quer dizer, a salvação ela é imediata, mas ao mesmo tempo contínua. Né? Eu quero destacar 3 coisas aqui, rapidinho. Né? A primeira coisa que a questão da salvação, né? A justificação, que é o primeiro ato da salvação, né, que é tirar alguém da culpa, né, e tornar ele inocente. De um estado de culpa, né, com a dívida imensa para ser paga, e colocar ele numa situação de sem culpa, inocente, né, com a ficha toda limpa. Isso acontece imediatamente. Né? É o fato da pessoa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Certo. Agora, ela se torna um processo quando se refere à santificação. Eu gosto sempre de me referir a isso, um exemplo bem simples, né, e até inocente, mas esclarecedor, que a salvação é como se você estivesse subindo uma escada. Né? Você não sai do primeiro degrau e vai para o topo da escada de uma vez. Né? Correto é subir degrau por degrau. A cada dia, a cada momento que você sobe um degrau, a cada passo, melhor dizendo, você está mais perto do topo da escada. E a santificação é algo parecido com isso, né? A cada dia nós vamos melhorando, ou seja, hoje eu sou melhor do que ontem,
né? Ontem eu fui melhor do que anteontem, e assim o processo, né, ele vai acontecendo na nossa vida, aí como diz Paulo, até chegar na estatura de um varão perfeito, que isso só vai acontecer no arrebatamento da igreja. Enquanto nós estivermos aqui, ainda há degraus nesse processo, né, dessa né? subida dessa escada. Outra coisa e última que eu quero destacar aqui na introdução é essa palavrinha aqui que eu achei que o autor foi feliz ao colocá-lo, né, que a salvação, né, a morte de Cristo outorgou, né, ela outorgou através da cruz uma vida plena de paz. Essa palavra é muito bacana, né? Outorgar é dar o direito. Então nós passamos a ter o direito à salvação, né, a vida eterna, a paz em Cristo, né, a alegria através do sacrifício que o Senhor Jesus realizou, né, e ao aceitarmos Ele como Salvador, nós temos este privilégio. O Senhor nos outorga o privilégio. Deu o direito da paz. Isso aí, né? Abre, é como se a porta fosse aberta para nós entrarmos e usufruir de algo que só vem por intermédio do sacrifício de Cristo. Certo. Para nós continuarmos entendendo aí o conceito bíblico da salvação, o significado bíblico disso, então, compreende cura, redenção, remédio, completude, inteireza, integridade, saúde física, mental e emocional. Completo. Não é? Ou seja, em todos os aspectos do nosso ser. Não é? Apesar que isso aqui, a última transformação aqui, normalmente, principalmente as igrejas pentecostais, têm um pouco de dificuldade de compreender isso aqui com a questão da saúde emocional. Já parou para perceber isso aí? É dito tanto aí a questão da saúde física, não é? A saúde mental e emocional talvez não seja tão tratada no nosso meio como deveria. A gente vê que tem tanta gente aí, às vezes, né, sofrendo, fazendo uso de determinados medicamentos e acompanhamento até com terapeutas e por aí vai, quando que, na verdade, esse processo da salvação foi dado a nós esse direito aí também de nós termos a saúde mental, emocional. Eu quero salientar aqui porque não é proibido, né? Talvez alguém nos veja falando dessa forma. Vai achar que a gente está condenando, como se não é nós isso, fôssemos né? radicais, aquela coisa toda. Não, nada disso, né? Então, quanto a consultar, ou ter uma consulta, ou falar com um psicólogo, com um psiquiatra, né, ou com um terapeuta, nós não estamos tirando mérito, nada disso não. Mas o sacrifício de Jesus, ele atinge essas áreas também. Né? Foi quando Isaías, profetizando no capítulo 53, né, sobre o servo sofredor, que ele levou sobre si, né, as nossas enfermidades. E aí ela engloba tudo. Então o sacrifício do Senhor, assim, usando uma linguagem mais chula, assim, no sentido de compreensão, simples, seria assim, o pacote veio completo. O sacrifício do Senhor, ele é perfeito. Né? Eu até aprendi outro dia, eu achei muito interessante, que eu ouvi um professor dizendo, e ele dizia que Deus ele ficou, né, mais satisfeito, né, no resgate do ser humano, né, com o sacrifício de Jesus, do que lá na criação com relação ao homem. O que Jesus fez é algo superior, indiscutivelmente superior, né? Que lá o homem era perfeito, sim, mas pecou. Agora, em Cristo, hoje, nada pode, Paulo falou isso, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então o sacrifício, a expiação de Cristo é algo totalmente maravilhoso e importante para a vida do cristão e daqueles que aceitam a Jesus. Tá, aí a nossa pincelada, e nós vamos continuar dando sequência por causa do nosso tempo. Sobre a salvação no Antigo Testamento está relacionada aí muito ao escape das mãos do inimigo, né? A libertação da escravidão e o estabelecimento de qualidades morais e espirituais para a vida de quem tem Deus como Senhor. Então, basicamente, a salvação seria essa no Antigo Testamento. Nós vemos muito essa expressão, né, em várias vezes, em vários livros, né, do Antigo Testamento, né, exatamente como o autor colocou aqui. Aí tem ainda o texto de Isaías 53, né, que o ápice da salvação no Antigo Testamento se deu com a profecia então, de Isaías no capítulo 53, né, sobre a vida e a morte do servo sofredor, né, que seria aí a questão
do sacrifício substitutivo, né? Ou seja, é o Deus que fez servo para sofrer, né, e morrer no nosso lugar. Hoje nós estamos, né, vivenciando aquilo que foi profetizado. O Antigo Testamento, ele trabalha apontando para Cristo. E preparando o terreno. O né? escritor aos Hebreus, né, a carta do Novo Testamento, né, ele fala isso, que o Antigo Testamento era a sombra, né, daquilo que viria a acontecer. A ser revelado, né? Isso aí. E quando Jesus veio, ele exatamente revelou e realizou aquilo que foi profetizado, né, por muitos profetas, inclusive Isaías, talvez seja o que mais falou sobre isso. Aí nós temos no Antigo Testamento, por exemplo, a questão dos animais, né? Sendo sacrificados e tudo mais. Até a gente vai dar uma outra pincelada lá no último tópico sobre o animal que Deus mata lá no Éden, né? Para substituir. Exatamente. Aí aqui o autor coloca que o sacrifício dos animais substitutivo, né? Apontava para a morte de Cristo na cruz, que é, na verdade, o inocente oferecido no lugar do culpado. Isso aqui é fantástico, né? Voltando novamente, né, a falar sobre o Hebreus, né, é isso que o escritor da carta ele revela, ele fala. Né? Cada animal daquele que era morto, ele morria para substituir o pecado que alguém havia cometido. Porque de qualquer maneira, em relação ao pecado, alguém tem que morrer. Não é? Alguém tem que morrer. Então, para o pecador não morrer, Deus então... Né? Existe algo na teologia chamado sobre a satisfação, né? Deus precisava de ser satisfeito com relação a esse sacrifício. E os animais eram insuficientes. Né? Era como se ele desse na linguagem do mineiro, desse uma paliada na situação, mas não resolvia. Né? Então o sangue do animal, mesmo sendo inocente, ainda não podia resolver de tudo por completo. Deus ainda não estava satisfeito com aquele sacrifício que poderia quitar essa dívida que entrou aí na vida do ser humano através do pecado lá no Éden. E foi o que aconteceu através do sacrifício de Cristo. De Jesus agora no Novo Testamento. Né? E agora nós, para encerrarmos aqui o nosso bloco, a salvação não é alcançada por mérito humano, pois é oferecida por Deus ao que crê pela graça. Né? Então, aí a gente vai entender. Então, nas epístolas de Paulo, ele é um dos que esclarece muito a respeito da salvação, e falando aí que a salvação não é por mérito humano, nenhum esforço, nenhuma boa ação do homem, mas simplesmente é o resultado da graça de Deus, né? O favor de Deus. Nada que o ser humano possa fazer pode ajudar ele no quesito salvação. É por isso aí voltando ao sacrifício de Cristo, que foi perfeito. O sacrifício de Jesus, ele é tão perfeito que ele não precisa de ajuda de ninguém. E nem que mais ninguém morra, né? Não. Não precisa que ninguém derrame sangue e não precisa de uma ajudinha ou de uma mãozinha, que algum amuletozinho para completar, né? Como às vezes a gente vê. Às vezes nós falamos isso e eu sei que às vezes é um pouco cansativo, mas, por exemplo, né? Eu sei que isso também tem a ver com a ignorância, tanto de quem fala quanto de quem ouve e pratica, né? E crê numa coisa dessa, né? Por exemplo, não é novidade você ouvir aí que estão vendendo. Claro que existe um interesse por trás disso, mas nós temos que ter a mente um pouco mais aberta e conhecer mais de palavra para nós não cairmos nesse tipo de... Nem no nosso próprio meio, né? Por favor, né? Porque você vê aí alguém vendendo um sabonete para poder lavar pecado. Analisando biblicamente, é uma ignorância o ato. E no segundo lugar, eu acho que teologicamente é uma outra bobeira, né? Misericórdia, porque o sacrifício de Cristo ele é perfeito. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, e ele diz que se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão um com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então o sacrifício de Cristo é perfeito, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo pecado, sem auxílio e necessidade de ajuda de mais ninguém. Isso aí. Nós vamos ao primeiro intervalo do nosso programa e voltamos já. Não saia daí.
Continuando o programa Novo Alvorecer, para o segundo tópico da nossa lição, pastor Adriano, sobre a importância da doutrina da salvação. Aí isso aqui sim é doutrina, não é? Que é um princípio bíblico. Nós vamos ver que a grandeza da salvação, o autor coloca aqui que em algum momento da conversão, de ruptura com a velha vida e de nascimento da nova vida em Cristo, é necessário ter o desejo de conhecer mais a verdade de Deus. Paulo vai falar isso na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 4. E aí, essa busca então pela verdade de Deus, nós precisamos compreender os conceitos fundamentais dessa gloriosa doutrina, que é a doutrina que nós estamos falando aqui, da doutrina da salvação. E esses princípios fundamentais dessa doutrina, como? E aí tem alguns princípios dentro dessa mesma doutrina aí, que é a propiciação, que é a expiação, a adoção, a regeneração, a santificação e o perdão. Para a gente ganhar tempo aqui, ficaria um pouco complicado a gente explanar sobre cada item desse aqui, mas o que a gente destaca aí como importante aí? A propiciação, a expiação, por exemplo? Vamos passar aqui rapidinho, né? Falando aqui rapidamente sobre essa grandeza, né? Propiciação. A palavra propiciação, ela nos leva ao Antigo Testamento da tampa da arca, que era o propiciatório. Era uma cobertura. Certo. Então, a salvação, ela nos traz essa cobertura. Algo que você não encontra em parte alguma. O sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus nos purifica. É uma cobertura na vida do crente. Seria uma proteção. Uma proteção. Número 2, aqui vem a expiação, né? Essa expiação aqui foi justamente o que Jesus fez por nós. Ele expiou os nossos pecados, tirou os nossos pecados através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Coisa que você não consegue adquirir em outro lugar e por meio de mais nada. Nem do dinheiro, nem de sangue de animal. Nem por mérito pessoal. Mérito pessoal. Eu sou bonzinho, não sei o quê. Não adianta, né? Se não passarmos pelo Calvário, né, e sermos expiados por Jesus, não há possibilidade. A questão de adoção, né? Porque perdemos o direito de filhos quando pecamos. Certo. Deus nos fez, né, nos criou filhos, mas o pecado nos separou de Deus. Então nós somos trazidos a Deus novamente através de Cristo, do sacrifício. Somos filhos de volta agora por adoção. Regeneração, já frisamos aqui, é uma vida nova, uma vida, né, diferente, um nascer de novo. Santificação é aquele processo que nós vamos melhorando a cada dia, né? Nós vamos amando mais o nosso semelhante, nós vamos nos aproximando mais de Deus. E lembrando aqui que esse processo da santificação aqui não é também um processo feito por mérito de esforço pessoal. Só o Espírito Santo em nós que é capaz de nos levar a um estado através, né, da palavra, da oração, do jejum, né, e o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos nos santificando, né? E aí vem a questão do perdão. Fomos perdoados. Perdoados, né? Ou seja, aquilo que eu falei para você, aquilo que o sangue do animal não conseguia fazer, que era satisfazer a Deus, deixar o Senhor satisfeito, porque quando Deus olhava, sempre via resquícios de pecado. Mas através de Jesus, o Senhor nos perdoou de todo o pecado. Há um perdão absoluto através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí, para nós compreendermos então o que Jesus fez, o autor coloca aqui que a salvação abrange todas as dimensões da vida, por isso, embora tão simples de ser vivenciada, por isso basta aceitarmos a Jesus, é o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10 e versículo também 10. Embora a salvação seja um processo imediato e alcançado por meio do sacrifício de Jesus, esse aperfeiçoamento se dá por meio da assimilação e da vivência constante na dependência de Deus em todas as áreas da vida. Esse é o processo da santificação. Então, ou seja, é um processo simples, que basta aceitar a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, mas aí, e esse processo continua, não é um ato isolado, temporário na nossa vida, de uma decisão que você toma no decorrer da vida e pronto, e acabou. Você precisa tomar umas medidas na sua vida a partir dessa decisão. Então seria isso. Jesus ele falou que nos seus ensinamentos, né, que
pelo tipo de fruto, você conhece quem é a árvore. Né? Certo. Então, na verdade, quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, né, ele submete ao senhorio de Cristo, né, a partir daquele momento, tem que ser gerado algo diferente na vida dele. Né? Então, é justamente isso aqui, esse processo que vai acontecendo e vai nos levando a gerar, produzir Bons frutos. semelhante aos de Cristo. Certo. Né? Porque lá no capítulo 15 de João, Jesus falou, né? Eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vocês são os ramos. Né? Ramo ligado na videira. Né? Se a videira produz um bom fruto, automaticamente os ramos devem produzir um bom fruto. Então essa questão aqui, esse aperfeiçoamento, isso vai acontecendo no nosso dia a dia. A cada dia que nós vivemos, nós vamos mostrando que somos de Cristo e que Ele vive em nós. E aí, para se apropriar dos benefícios da salvação, o autor diz que como a salvação pode ser negligenciada, ou seja, alguém pode não querer a salvação. Olha, talvez alguém que vai nos ouvir vai achar ruim com isso aqui, mas é bom nós falarmos que nós estamos tratando de uma doutrina, né, de uma linha doutrinária da nossa denominação. Né? Exatamente. Porque algumas pessoas aí dizem que a graça de Deus é irresistível. Né? Mas, mediante aquilo que nós cremos, alguém ainda pode, porque né, nós entendemos biblicamente que uma das coisas que Deus fez no ser humano, criou no ser humano, foi o livre-arbítrio. Então alguém, mesmo sabendo que Cristo morreu para salvar, ele pode negligenciar. Essa ideia da graça irresistível daria aquela mesma ideia de que teria então uns nascido para salvação e outros não. É isso aí. Não é? E aí acaba se tornando um negócio complexo na nossa maneira de entender. É lógico que a gente não vai resolver o assunto aqui, expor a ideia dentro de 2 minutos aqui, que falta para nós encerrarmos aqui o bloco e nem do restante do programa. Mas a salvação ela pode sim ser negligenciada. Não é? A gente tem exemplos bíblicos disso e a gente tem exemplo de outras pessoas que a gente vê que já tiveram uma vida na presença de Deus e depois simplesmente não é, negaram. Então, esses benefícios nos levam ao entendimento de que a salvação produz em nós livramento da condenação do inferno, libertação do poder escravizador do pecado. Isso aí. Não é? São os benefícios. Exatamente. E do poder das trevas. Não é? Nos leva a experimentar a redenção em Cristo Jesus. Uma vida segura. Exatamente, uma vida firme na presença de Deus, um novo nascimento. Não é? E a participação da manifestação da glória de Deus. Então, estes e outros benefícios de uma pessoa salva. Na verdade, não é? resume isso aqui, né, uma frase bem simples e rápida. Né? Tudo aquilo que o pecado tirou, Jesus nos deu de o volta. sacrifício de Cristo ele nos outorga novamente. Okay. Beleza. Pastor, nós vamos aí ao último intervalo. Você de casa não sai daí, o programa Novo Alvorecer volta já para nós finalizarmos aqui o nosso assunto de hoje. De volta com o programa Novo Alvorecer, para nós encerrarmos aqui o último bloco do nosso programa. Nós vamos falar aí sobre a salvação que foi prometida desde o Éden. O interessante é que assim que o homem pecou, Deus já logo de cara já lançou o seu projeto de salvação. Isso aí. A partir desse momento que Adão pecaram, né, a humanidade passou a viver então na maldade, né? A gente percebe isso. Esse advento do pecado, que foi o pior episódio da história humana, o primeiro casal passaria a enfrentar os conflitos entre si e com o Criador passando a descobrir a maldade no coração. E aí a gente vê que o pecado criou uma barreira de separação, algo tão terrível, uma lástima na verdade, né? E a gente vê que agora em Jesus a maldade do coração é substituída pela capacidade de amar, de realizar boas obras, de viver pela fé, de manifestar a bondade de Deus e a cuidar do próximo. É isso aí. Ou seja, é aquilo que o pecado roubou, aquilo que o senhor já falou, Jesus veio trazer de volta. Ele trouxe de volta. Né? Na verdade, houve uma ruptura entre
o ser humano e Deus. Um relacionamento se rompeu, né? Exatamente. E se tem uma coisa que Deus Deus não aceita, não permite, é o pecado. Isaías capítulo 61, se eu não me engano, inclusive tem um versículo que as pessoas gostam de citá-lo pela metade, né? As mãos do Senhor não estão encolhidas, nem os ouvidos estão agravados, para que não possa salvar, para que não possa abençoar. Mas aí vem o 2. Mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, se tem algo que é capaz de separar o ser humano de Deus, é o pecado. E foi o que aconteceu no Éden. Só que o plano de Deus é tão perfeito, Deus é tão maravilhoso, que apesar da culpa não ser dele, ser do ser humano que desobedeceu a ele e arrumou essa tragédia todinha, no mesmo lugar que houve o pecado, o Senhor já lança também o projeto do plano de redenção. E ele em ação traz de volta tudo aquilo que o pecado arrancou. Porque a gente vê aquilo que a gente já falou lá no começo, a transferência de culpa, né? Eu achei esse subtópico aqui fantástico. Após pecarem contra Deus e serem questionados pelo Criador, Adão e Eva deram respostas que mostraram a incapacidade deles em resolver o problema do pecado, pois ambos transferiram culpa para os terceiros, né? Que no caso, hoje acontece isso. Mesma coisa. Aí, olha só, nesse contexto Deus havia providenciado uma solução que foi ao encontro do drama do casal. Qual que foi a solução? Porque ao pecar, eles perceberam a nudez, não é? É interessante salientar aqui que quando foi para o ser humano resolver, ele transferiu a culpa. Então quer dizer que não tinha jeito, né? Não tinha como resolver. Precisou de Deus entrar em ação. E Deus já entra em ação com plano já, para resolver o problema. E aí o que Deus faz? Naquele instante o Criador transferiu a culpa pelo pecado dos nossos primeiros pais para um animal inocente cujo ato simples simbolizava o sacrifício perfeito de Jesus. Então, ou seja, quando o homem percebe a vergonha, Deus então pega um animal, arranca dele a sua pele e faz uma roupa para o homem. Agora, interessante isso aqui, porque o próprio ser humano não tinha condição de resolver, porque Adão providenciou ali uma folha de alguma coisa para cobrir, mas ainda assim não estava bem. Era aí insuficiente. Deus deu para ele uma veste que naquele momento ali resolveu um problema, né? Já tipificando o sacrifício de Cristo que viria para resolver, sanar o problema da vergonha do pecado, né? Isso aí. E aí, para nós finalizarmos aqui, uma outra coisa que aconteceu com o sacrifício de Jesus é que foi a promessa de Deus lá no Jardim do Éden que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Essa frase, essa palavra na teologia. O autor até colocou aqui, nós já falamos isso em outras lições aí do trimestre passado. É o proto, né? O proto-evangelho. É o proto-evangelho. A primeira vez que se fala de salvação, de redenção, Gênesis 3:15. E aí, por intermédio, então, da cruz de Cristo, nós obtivemos salvação e Cristo esmagou a cabeça da serpente. Essa ideia, para nós finalizarmos aqui, de que hoje até que a gente não tem ouvido muito isso não. Quem fala isso hoje já está fora de moda. Mas nós ouvimos há um bom tempo aí, umas 2 décadas atrás, né, de que quando Jesus morreu na cruz, Satanás fez uma festa no inferno para comemorar, não sei o quê, e armou. E alguém até falava o tipo de música, né? Forró, não sei o quê. Conversa, não é? A morte de Jesus na cruz foi, na verdade, a derrota de Satanás. Ele sabia. Por isso que ele tentou, no Antigo Testamento, impedir a vinda de Jesus. Durante o ministério de Jesus, tentou tirar ele do foco. Isso aí. E não foi uma vez, né? Foi lá no deserto. Depois você vai ver. Usando a mão de alguém. O próprio Pedro, discípulo, que isso, Senhor? Eu vou nesse lugar. Senhor, a gente boa demais, para que você vai morrer, né? Ele falou, não, eu vim para isso, para trás de mim, Satanás. Até na cruz. Jesus já na cruz. Alguém falando, desce daí, ladrão que estava lá do lado, né? A Bíblia diz que um deles falou assim, já que você é o Cristo, desce daí. Então, na verdade, não passava de uma ferramenta para tirar Jesus do foco. Mas eu achei interessante aqui que o autor colocou para a gente terminar, que todas as tentativas de Satanás para eliminar o plano de Deus não passou de uma simples tentativa de picar o calcanhar.
Isso aí. Não passou disso. Pastor, obrigado mais uma vez. Deus Amém. abençoe o senhor. A você de casa, nossa gratidão e esperamos você na Escola Bíblica Dominical, aqui em nossa igreja, Templo Central da Assembleia de Deus, Rua Princesa Isabel, 52, no centro da cidade de Caratinga. Você que me assiste pela internet, procure aí perto da sua casa. Se não tiver uma Assembleia de Deus aí pertinho, procure uma igreja evangélica séria perto de você e vá cultuar ao Senhor Jesus. Deus abençoe você, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.